Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro, semana a qual nós estamos falando sobre a perigosa presença de Deus. E hoje eu quero ler com vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, viva em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Meus irmãos, eu quero lembrar um pouco aqui do texto de domingo, onde foi falado ali acerca da história de Nadab e Abiú, dois homens que foram escolhidos por Deus, filho de Arão, para exercer uma função ali dentro da tenda do Senhor. E o texto mostra que esses homens, eles vinham fazendo um trabalho excelente dentro da casa de Deus, com temor, com obediência, mas com o tempo esses homens começaram a querer fazer da sua maneira, querer entrar no templo de forma impura. E nós observamos qual foi o desfecho dessa história, onde ali eles foram mortos pela sua desobediência. Hoje, nos dias atuais, não é muito diferente. As pessoas, elas querem fazer na casa do Senhor aquilo que eles acham que é certo e não aquilo que foi determinado pela liderança, aquilo que foi determinado por Deus. Quando você vai num ambiente, por muitas vezes até o pastor mesmo lembra isso, quando você vai num ambiente que tem um juiz ali, você não entra de qualquer jeito. Você não fala aquilo que você pensa, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, com o que você vai falar. Você tem que tomar muito cuidado com as tuas vestes, com o que você vai entrar naquele ambiente, porque a autoridade que está ali é um juiz e tem que ter reverência, respeito por ele. E se você não agir dessa forma, você pode até sair dali preso. Na casa do Senhor não é diferente, porque Deus é a autoridade maior sobre tudo. Nós temos que entrar na casa do Senhor com reverência, com amor, com respeito, e não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito que Deus determinou, do jeito que a nossa liderança determinou, porque foi Deus que orientou esses homens para nos ensinar a fazer as coisas certas. As pessoas, por muitas vezes, elas podem não concordar, mas você não precisa concordar, você só precisa obedecer. Quando você obedece, você está obedecendo a Deus em primeiro lugar. As pessoas têm perdido o temor de estar na casa de Deus, têm entrado na casa de Deus como se estivessem indo para um ambiente qualquer, um ambiente simples, uma balada, sei lá o quê. As pessoas têm entrado no meio, hoje em dia, têm tido até balada gospel. As pessoas têm perdido temor, elas não têm se preocupado com o destino da sua vida eterna. O texto VIP diz o seguinte: a grande razão pela falta de temor na maneira de viver é a falta da consciência e certeza da vida após a morte, e de que os parâmetros definidos pela palavra de Deus quanto à eternidade são verdadeiros. As pessoas que creem na Bíblia sabem que haverá um céu ou um inferno como destino eterno, e por isso temem a Deus naquilo que fazem. Então nós temos que ter esse pensamento todos os dias. Haverá um julgamento, como aqui está falando em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 está falando. Haverá um julgamento de acordo com as nossas obras, que vai determinar qual o caminho que nós vamos ir. Então, o que nós devemos é fazer o quê? Agir com reverência, com amor, com respeito à palavra do Senhor. Quando entrarmos na casa dele, temos que ter temor e fazer não da nossa maneira, mas da maneira que foi nos orientado. Amém? Hoje a oração do dia é por pregações que fluam de um púlpito incendiado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e que você entenda que a perigosa presença de Deus é para aqueles que não vivem no caminho da obediência. Se você vive na obediência, então você vai viver com a certeza da tua vida eterna, porque você vai estar obedecendo ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um bom dia.